Salve, salve, galerinha do esporte. Eu sou Júlio Roque, esse é o Primeira Feira Sportcast. Mais uma semana aqui trazendo para vocês as notícias, mais notícias do que resultados, porque não teve muita coisa esse final de semana por conta das eleições, mas mais uma vez aqui com vocês, aqui com o meu amigo Caião. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Caião? Exa- Da equipe de jornalismo do Primeira Feira. Exato. Então, Caião, como eu falei, não teve muitos resultados aí para a gente passar por conta das eleições do Sim. final de semana, né? Então não foi um final de semana muito agitado no meio do esporte, mas tivemos algumas coisas lá, né? Sobretudo o beach tênis, né? Sobretudo o beach tênis. O beach tênis teve o campeonato, o segundo Open de beach tênis da Arena Smash, aqui de Salto. E a gente vai trazer os resultados, né, Caião? Correto. Aconteceram nos dias 29, 30 e 31 de outubro, esse final de semana. Então vamos lá, Caião. O que que a gente teve aí? Começando pela. Categoria dupla feminina 80 mais. A gente teve aí na primeira colocação a dupla formada pela Adriana Moreira e a Ariane Andreetta. E em segundo lugar ficaram Gabriela Pitorri e Valéria Reitano. É isso aí. Na dupla feminina B, em primeiro lugar ficou a Ana Lu Rezende e a Lara Dabdab. E em segundo lugar, a Isadora Tonon e a Paula Duarte. Eu vi alguns trechos desses jogos aqui dessa categoria, tava bem pegado o negócio. Continuando então, Júlio, pela dupla feminina C, a dupla vencedora foi formada por Natália Merlin e Vivian Oliveira. E na segunda colocação, Giovana Delgado e Jéssica Previato. E na dupla feminina iniciante, em primeiro lugar, a Adriana Pecchio e a Kátia Milione. Parabéns, Adriana. Queremos você aqui, hein? Em segundo lugar, a Ana Rafalovic e a Mona Lisa Pérez. Agora partindo para as disputas masculinas, Júlio. Na dupla masculina 80 mais, o título ficou com Alberto Marigo e Laerte Precoma. E na segunda colocação, Delcio Bueno e Gabriel Cremasco. Grande cremasco. E na dupla masculina B, primeiro lugar ficou com o André Costa e o Cauê Pinto. Foi um jogão também, acompanhei lá ao vivo. E em segundo lugar, o Arthur Lorenzini e o Luiz Salles. Parabéns aí pro André e pro Cauê. Isso aí. Agora na dupla masculina C, o título ficou com Flávio Medina e Thiago Scudeller. E segunda colocação, Matheus Genaro e Michel Leis. E na dupla masculina Pro A, que eu também consegui acompanhar alguns jogos lá ao vivo, o primeiro lugar ficou com Gabriel Sintra e com o Lohan Zacarias. Grande Lohan e grande Gabriel. E em segundo lugar, o Gustavo Araújo, famoso Gum, e o João Shed, famoso Shed também. Isso aí. Agora para a categoria mista, começando pela dupla mista B, em que a primeira colocação ficou com a dupla formada por Marcelo Candelo e Patrícia Candelo. E segundo lugar, Ana Muniz e Vinícius Bergantin. Grande Vinícius. E na dupla mista C, primeiro lugar foi com Bruna Guzzi e Flávio Guzzi. Se eu não me engano, são pai e filha. O pai tem 3 metros de altura e a filha é pequenininha, mas jogam demais, cara. É, em segundo lugar, João Ferrareto e Mariana Figueiredo. Grande Marianinha, parceira nossa aí também. Parabéns. Na dupla mista iniciante, o título ficou com a dupla formada por Gabriel Vieira e Luciana Bagdonavicius. Em segundo lugar, Ana Rafalovic e João Mazei. Essa foi uma categoria difícil de falar o sobrenome, né? Com certeza, a gente mostra que o torneio tá trazendo gente da gringa aí para jogar. E na dupla mista Pro A, primeiro lugar ficou com Luiz Bertolini e Natália Fajardo. E em segundo lugar, Pedro Mazaro e Sofia Kimura. O Pedro, acho que só ele quer ganhar essa mista Pro A. Brincadeira, Pedrão. Jogou muito, mas jogaram melhor ainda a Luiz e a Natália. A Natália jogou demais, o Luizão sempre muito bem. Só não pode jogar futebol, Luizão. Vai no beach tênis que é melhor. E também teve, o Caião, o circuito de beach tênis, a etapa da cidade de Bosque, aqui em São Paulo. E a Diana Buonani ficou em terceiro lugar na categoria profissional, representando aí, ela é atleta da Arena Play daqui de Salto. Legal, Parabéns para parabéns. você, Diana, também queremos você aqui. Bom, Caião, não temos muito o que falar do que aconteceu, né? Só parabenizar os beach tenistas. E a gente tem bastante coisa para falar do que vai acontecer. Muita coisa que vai acontecer, né, Júlio? Exatamente. Começando pela Liga de Voleibol de Sorocaba e região, a gente teria uma rodada hoje, né?
no dia 1º de novembro, lá no Buracão, categoria infanto-juvenil masculino, às 16 horas. Salto contra a equipe EC-AJR. Só que essa equipe é de São Paulo e por conta das manifestações, tem muitas estradas paradas, então eles não conseguem vir para Salto jogar. Então essa partida foi adiada. Ainda não temos uma nova data, mas assim que tivermos, a gente vai estar passando tudo aí para vocês. Exatamente. E na Copa Arquibancada de Futsal, uma nova Copa aí, primeira rodada, também vai acontecer lá no Buracão. Hoje, começa hoje, né? Começa hoje. Como as equipes são de Salto, essa rodada vai acontecer. Então, como vão ser os jogos lá, Canhão? Bom, a rodada começa hoje às 7h30 da noite, com o primeiro jogo envolvendo o Desportivo Batalha e São Lázaro. E em sequência, às 8h30, o Resenha da Várzea contra o Tênis de Ouro. E na quinta-feira, a rodada segue, também a partir das 19h30, com Madre Paulina e Los Cachaças. Em sequência, o Dois Toques encara o Rondon. Você que está assistindo aí, o Primeira Feira Sportcast, acompanhe e depois corra pro Buracão. E se você já está no Buracão aí, acompanhe nossa programação e depois preste atenção no jogo. Exatamente. Eu acho que eu encaixo nesse time Los Cachaças aqui, não sei por quê. Acho que é um palpite. E como a gente anunciou na semana passada, tem Olimpíada dos Trabalhadores, certo? Olimpíada do Certo? Trabalhador, na verdade. E vai ter rodado no dia 6, nesse final de semana, lá no Santa Cruz, no campo de futebol João de Almeida. A modalidade, na verdade, é futebol masculino de campo. Como que vai ser lá a rodada? Como a gente já havia informado na semana passada, né? A gente tem o jogo semifinal a partir das 9 horas entre Skylark e Cobrec. É isso aí. E temos também, Caio, um campeonato regional de voleibol adaptado Amigos do Esporte. Sim. Ele vai acontecer também lá no Buracão, no dia 5/11. Se não me engano, é sábado, Popularmente conhecido como sábado. popularmente conhecido como sábado. E como serão os jogos lá, Caio? Bom, a gente vai ter rodada a partir das 8h30 da manhã, começando com a categoria 58 anos feminino, em que a equipe do Ativa Idade encara São Pedro A. Em sequência, às 9 horas, na categoria 50 feminino, São Pedro encara Salto. Às 9h30, temos São Pedro A e Limeira, pelo 58 feminino. E às 10 horas, pela 50 feminino, Mogi Guaçu e São Pedro. Às 10h30, na 58 feminino, teremos Limeira e Rafar. Às 11 horas, pela 50 feminino, Salto volta a jogar, dessa vez contra Mogi Guaçu. E a partir das 11h30, o masculino, 58 anos, com os jogos entre São Pedro contra Salto e Limeira contra Salto. É isso aí. E boa sorte para os atletas. E teremos também rodada da Liesp. Aliás, rodada não, teremos a final da Liesp, a Liga Handball do Estado de São Paulo. Apesar de Salto não estar disputando, vai ser aqui na cidade de Salto, né? Então vai ser lá no Buracão também, a categoria adulto feminino. Acredito que seja nesse final de semana Sim. também, né? O pessoal não colocou a data para nós aqui, hein? Ô, secretaria, me ajuda, hein, meu? Como que vai ser lá, Canhão? Bom, como você falou, a gente não tem a data certinha, mas acredito que seja no sábado. A gente vai ter as disputas do bronze e da final das séries ouro e prata. Começando às 2 horas da tarde pela série prata, a disputa do bronze entre Itapira e Franca. E em sequência, a final entre Itatiba e Indaiatuba. Aí, a partir das 5 horas, disputa da série ouro, como disputa do terceiro lugar entre Limeira e ACH Campinas. E a grande decisão envolvendo Tietê Biatex contra a Americana. É isso aí. E como a gente anunciou na semana passada, né? Os bocheiros ou bochistas, que a gente ainda não chegou na conclusão, eles vão disputar a final do Campeonato Regional de Bocha. Era para ter ocorrido agora no sábado, dia 29, certo? Porém, por problemas de energia lá em Dayatuba, a gente não teve o primeiro jogo. Então vai o primeiro jogo, Primeiro jogo. primeira disputa, né? Da final. Então a gente vai acontecer agora quando, Canhão? Bom, o primeiro jogo está marcado para sábado, agora dia 5, às 14 horas, em Indaiatuba. Por virtude dessa mudança, o segundo jogo vai acontecer logo em sequência no domingo, às 9 horas da manhã, aqui em Salto, no Clube de Campo Saltense. É só para lembrar, né, que eu não falei, é Sabe Salto contra a equipe de Indaiatuba. Exato. Então esse final de semana já se consagra aí o campeão
entre sábado e domingo, certo, Exato. Caio? Correto. E não tivemos rodada do futebol, mas teremos nesse final de semana. Exato, Júlio. Como que vai ser, ô Caião? Bom, a gente vai ter a última rodada da primeira fase, né? Então a gente tem 6 jogos, todos acontecendo no domingo, até para evitar algum tipo de confusão em relação à tabela. São 3 rodadas duplas. No Pedro Ciso Vanderlei, a gente vai ter a partir das 9 horas da manhã o São Gabriel 2R encarando o Santo Inácio. E em sequência, Bahia e União. No Luiz Milanês, popular campo do Avenida, a gente vai ter Vila Flora e Vila Norma e São Lourenço invictos. Já no estádio municipal Amadeu Mosca, Mandi Secap contra São José e Chapada contra Inter Marília. Lembrando que folgam na rodada Operário, Santa Cruz e Nações. É isso aí. E é uma rodada decisiva, né? Rodada Porque decisiva. na semana que vem, dia 12 e 13, semana que Semana vem, que dia vem, 12 e 13 de novembro, acontecem as quartas de final. os primeiros jogos, a gente vai ter aí o primeiro colocado geral encarando o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. A Lidesa ainda não divulgou quando serão realizadas as segundas partidas dessas quartas de final. Há a possibilidade, inclusive, dela ser no feriado do dia 15, mas ainda não está confirmado. Então, Entendi. tendo essa confirmação, a gente também passa para vocês. Vamos aguardar um pouquinho então. Vamos aguardar. E lembrando, como a gente anunciou na semana passada também, esse final de semana, se tudo der certo, né? Não sabemos aí como que tá, por conta das manifestações, mas nesse final de semana tem o campeonato de beach tênis da Apollo, né? O segundo Open lá da Apollo de Itu. E eu não sei se as inscrições ainda estão abertas ou se já se encerraram pelo Let's Play, mas fiquem ligados e o pessoal do No Arena está lá fazendo a transmissão desse evento para vocês que não conseguem acompanhar ao vivo. É isso aí. E se conseguir também, bora lá tomar uma cerveja com a gente. Pessoal, é isso. Agradeço demais a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. E espera um pouquinho aí que vai ter o resenha com o professor Evaldo de tênis de mesa, que foi um bate-papo muito legal para conhecer esse esporte que a gente passa resultado aqui, mas que a gente não tinha tanta intimidade assim. Correto. Caião, obrigado Valeu, Júlio. e até semana que vem. Até. Fechou. Abraço. E para a resenha dessa semana, estou aqui com o professor de tênis de mesa, Evaldo Moraes. Certo, Evaldo? Certo. Muito prazer. Bom dia, Ju. Legal receber você aqui. Você é um cara que a gente estava ansioso para receber pelos ótimos resultados que a gente vem trazendo aí do tênis de mesa toda semana, né? Sim, sim. E eu até falei com o Lucianinho lá da prefeitura, eu falei, cara, passa o contato desse professor aí, eu quero ver quem que é a fera que tá detonando a molecada aí. Não só molecada, né? Não, a gente tem aluno dos 8 aos 80. Dos 8 aos 80. Sim, sim. Caramba, e você tá no tênis de mesa faz tempo? Ah, já faz bastante tempo. Quando eu comecei como jogador, eu comecei em 89, treinando aqui mesmo em Um Salto. salto. E como treinador, eu tô aqui em Salto desde 2008. 2008. Já faz tô com um tempinho já dentro da modalidade aí. Um tempinho. E você, quando você jogava, quais títulos mais importantes assim que você considera? Ah, eu vi muita coisa aqui assim na região, né? Tá, Porque na minha época como jogador, né? Somente quando eu comecei, né? Os campeonatos eram longe, a gente não tinha muito recurso, né, para viagens e tudo mais, então era mais coisas aqui na região, como jogos regionais, daí, né, sim, torneios mais localizados aqui perto da cidade de Salto mesmo. sim. E você daí começou a se ir bem no esporte e resolveu ser professor. Como que foi essa transição do jogador para o professor? Eu já estava auxiliando alguns técnicos, né, na época em Itu, né, daí eu tinha me transferido para Itu, jogava por lá. E eu auxiliava já um outro treinador que tinha lá, né? E Sim, aí, na época, ia precisar ter educação física para poder ser técnico de qualquer modalidade. sim. E aí, até por conta disso, eu fui fazer faculdade. E aí, terminou a faculdade, já me contrataram primeiramente em Itu, em 2005. E posteriormente, aqui através de concurso, aqui em Salto, eu entrei em 2008. Em 2008 e tá aí até hoje, Até agora, estamos aí na luta aí. colhendo muitos resultados positivos. Graças a Deus, né? Fruto do trabalho lá, da dedicação do pessoal também. Exatamente. A gente vem
vem dando os resultados aí semanalmente, né? E o tênis de mesa sempre tem resultados ótimos, independente da competição. Hoje vocês estão disputando alguma competição? Estão ainda, né? É, a gente ainda tem para terminar. Esse domingo mesmo a gente tem mais uma etapa da Liga Metropolitana. É, a gente teve esse final de semana etapa do Campeonato Paulista em Lorena, no sábado. Ainda temos o Campeonato Brasileiro em dezembro, são 8 dias de competição lá em São Paulo. Em São Paulo? E temos ainda mais também a etapa do Paulistão, né? Que dessa etapa sai o campeão paulista, independente dos pontos que os atletas tenham dentro do ranking durante o ano. Caramba, que legal. Tem bastante coisa E ainda. E ainda tem bastante o coisa. ano acabando ainda tem um monte de coisa. Até 18 de dezembro a gente tem competição ainda. Caramba, que legal. Não quero te botar em saia curta, mas tem alguns atletas aí que têm mais chances de levar a medalha. É, eu tenho alguns atletas que já estão comigo há bastante tempo, né? Tanto competindo aqui por Salto quanto por Itu, mas são atletas amigos que onde eu preciso deles, eles estão aí, né? São bem fortes. Disponíveis. São os que disputam as principais etapas, tanto do Paulista quanto as etapas do Brasileiro. E a gente tem bastante atletas que disputam as ligas regionais aqui, os torneios que são mais perto aqui da cidade, né? Por conta justamente de custo, Sim, de conseguir levar esses atletas para competir. Muita gente para competir muito longe, né? sim, Então, esses atletas disputam mais a liga. E a gente tem atletas com condições aí de ainda terminarem o ano em primeiro lugar dentro das suas categorias, principalmente nas ligas regionais aí, na Liga Metropolitana, principalmente. que legal, cara. Um dos caras que a gente mais fala aqui de medalha, que é o tal do Lennon, é É, isso? o Leno Errara, ele é um garoto que já está comigo também há um tempo, né? Já representando aqui a cidade de Salto. Sempre compõe a equipe aí com alguns outros atletas que já estão até há mais tempo que ele, mas é um garoto bem forte, né? Dentro da categoria. Sim, Inclusive ainda vai jogar também o brasileiro, ainda tem todas as etapas aí da liga também, ele vem, então ele hoje seria o destaque da nossa equipe. grande chance de trazer mais Mais medalhas, né? medalhas, com certeza. Legal. E você comentou que tem uma grande variação de idade dentro do esporte aqui em Salto, né? Sim, sim. Então você tem desde qual idade, você falou? Ah, é dos 8 aos 83, para ser mais exato. Tem um senhor de 83 anos que joga o JOMI, né, que é os Jogos da Melhor Idade. Aham. Ele também participa das ligas, participa regularmente dos treinamentos. Então a Caramba. gente tem atletas para todas as categorias. Sim, se eu não me engano, semana retrasada a gente deu um resultado aí do pessoal de categoria, acho que mais de 40 anos também, pessoal que foi bem pra caramba também. Tem sim. A gente, como eu disse, né, a gente tem em todas as idades e assim, como os campeonatos são separados justamente por idade, né? Então a gente sempre belisca alguma coisa em alguma das categorias aí, a gente sempre tem alguém ganhando alguma coisa. Sim. O tênis de mesa, você considera que é um esporte difícil de aprender ou é um esporte fácil? Não, ele é difícil, é bem complexo, depende muito de concentração, de coordenação motora muito fina, muita sensibilidade, muita observação. Então, assim, ele é bem completo, mas ele, para você chegar eh, no alto nível, assim, ele é bem difícil. O pessoal compara muito, porque acha que é aquela brincadeira do final de semana, né, de Sim, ficar jogando bolinha para lá e para cá, mas é a hora do jogo mesmo. A modalidade olímpica mesmo, né, que a gente joga, que é o tênis de mesa, diferente assim do que o pessoal costuma brincar e do ping-pong, né? com certeza. É o mesmo material, pode ser usado, a mesma mesa, a mesma bola, a mesma raquete, mas com certeza é Outros bem jogadores. diferente. Muda muito, muda muito. Ah, a gente vê principalmente nas Olimpíadas, né, que acho que é a época que a gente fica mais ligado aos esportes. E, cara, é impressionante. O pessoal fica até longe da mesa porque acho que é muito forte, muito rápida a bolinha, né? É, Você quase que não enxerga. ela é bem rápida. Ela chega lá, a hora que ela toca a mesa ali, a mais ou menos um metro depois da mesa, ela está a mais de 100 quilômetros por hora, por Nossa, isso que acaba afastando, porque até ela chegar, como a bolinha é muito leve, né, pesa cerca aí de 2 gramas, então às vezes você se afasta, na verdade, porque ela chega mais lenta quanto mais para trás você está. Além, entendi. lógico, da pressão do jogo, de você ter que se afastar por conta da força e da velocidade mesmo da bola. Sim.
Acho que deve ser mais um jogo que o psicológico é importantíssimo, né? Sim, sim, muito, muito importante o psicológico, a concentração, o estudo, né, do adversário. Se Então, observar como ele como joga, ele os joga pontos fracos, desde o começo, a hora que você vai fazer o aquecimento, né, que o árbitro te dá 2 minutos de aquecimento, você já tem que, às vezes, captar alguma coisa, olha. procurar algum ponto que ele está falhando ali em 2 minutinhos para tentar, dali, armar alguma estratégia para ganhar o jogo. E tem o jogador que dá aquela, e finge que é um ponto fraco pro cara jogar ali e ele depois Sim, ele sim, isso acontece muito até com o próprio posicionamento de cada jogador, né? Às vezes ele se posiciona de um tipo um jeito, pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, mas para querer, na verdade, a bola ali é onde bala, ele está deixando um espaço aberto, mas na realidade ele quer a ele bola quer a ali, né? bola ali. Então, Aí é tem muito a disso. malícia do jogo, né? Sim, sim, sim. Os jogadores mais experientes usam muito disso. Ah, imagino. Aqui em Salto a gente tem mais ou menos quantos praticantes, sabe? Tem por volta de uns 30 alunos Uns hoje 30. jogando. Ah, legal, cara. Tem bastante gente, então. E aí, assim, né, a tendência sempre aumenta, é que a procura é grande, mas às vezes é os horários do treino, porque tem horário que eu não tenho iniciante, não tenho horário para iniciante, né? Que o Sim, pessoal já de competição normalmente treina da tarde para a noite, ou período da noite, né, após as 18 horas. Então, às vezes fica difícil para você colocar um iniciante trazer. junto com o pessoal já que já compete, né? Aí Porque o não espaço é é bom pequeno. pra nenhum dos dois, né? Não, não, aí o O, treino acaba não fluindo, né? exatamente. O cara que é iniciante ele não vai conseguir acompanhar e o cara que é mais experiente não vai, Às vezes fica muito vai fácil, render, né? né? Não rende o treino deles. Ah, legal. E como você falou, né? A gente acha que o ping-pong é só passar. Ping-pong não, desculpa. O tênis de mesa é igual ping-pong, que é só passar a bolinha de um lado pro outro. Mas tem vários estilos de jogo, né? O pessoal, a pessoa que defende mais, a pessoa que ataca mais. Isso a gente observa bastante assistindo, né? Que sempre tem aquele cara que devolve todas, né? Sim, sim, existe assim essa diferença de estilos. Alguns jogadores são mais atacantes, mais agressivos, outros são mais passivos ou defensivos, mas também são estratégias de jogo e estilo mesmo de cada um. Isso É, pode mudar durante o jogo? pode Ou você sim. acha que o atleta que é mais defensivo, Não, ele joga defensivamente, mas assim, sempre esperando às vezes a a chance chance de de atacar? atacar. Já o atacante é o tempo inteiro em cima, Impressionante. tentando pressionar, atacar. E aí também tem a diferença de material que o defensivo usa pro ofensivo, né? Ah, tem essa diferença também? Tem, sim, tem. Daí no caso é raquete. As raquetes, as borrachas, né, são mais lentas, elas têm diferença na composição, então ela favorece às vezes a defesa, enquanto a outra favorece o ataque, né? Entendi. Então tem essa diferença também. Caramba, eu não sabia E de disso. você observar também muito principalmente na formação, né, do atleta, se ele é um atleta mais calmo, se ele é bem tranquilo, porque esse não vai, esse que é um atleta muito tranquilo assim, ele serve para ser um bom atleta defensivo. Já um atleta que é um garoto muito agitado, às vezes no começo ali, ele não vai conseguir Não vai ter ficar paciência, né? paciência o suficiente para ficar só devolvendo, só esperando, esperando. Esse vai ter que ser atacante, tipo assim. Caramba, então Então, tem que ter essa observação você no tem que começo de observar formação. não só a parte técnica da pessoa, né? Tem que ser o temperamento da pessoa Também. também. Isso Caramba. influencia bastante também. Você quando jogava era mais defensivo ou mais atacante? Não, eu ainda gosto, brinco de vez em quando, né? Jogo ainda algumas coisas, mas mais no treino, não participo mais em competição, mas sempre fui mais para atacante do que para defensivo. Então seu temperamento é explosivo, É, mais ou menos, né? Eu tô no meio termo ali, né? Porque hoje, até para dar treino, então você tem que ter mais mais cabeça. paciência, tem que conversar mais, e eu tenho que tentar jogar para passar treino, eu tenho que saber um pouquinho de cada estilo, então também às vezes eu tenho que jogar defensivamente, que é Sim. para passar o treino pro cara que é atacante, como eu também tenho que ser atacante para Pra passar o treino pro que é cara que defensivo, né? caramba, você tem que fazer as duas funções. Exatamente. Ainda tenho que, de vez em quando, fazer jogo lá também com o pessoal para incentivar mais eles, vamos dizer assim. Sim. E para quem quer começar agora, fala assim, ah, eu quero testar aí um novo esporte. Que você indica para pessoa que quer começar a praticar o tênis de mesa? Ele, assim, tem que experimentar mesmo, e até vários outros esportes, né, para ver no qual perfil dele se encaixa, Sim, mas é comparecer, é começar a frequentar as aulas, né, dentro de encaixar certo
os horários, né, para poder começar e procurar a gente lá, né? Tem que experimentar, tem que experimentar. Mas é um esporte bem completo, bem gostoso de aprender, de jogar. Tem que ter um pouco de paciência no começo, porque, Sim. como eu disse, é difícil, mas para quem insiste, meu, depois ele se torna muito prazeroso. E é um esporte que deve ser, assim como o tênis e etc., é um esporte de repetição, né? Você tem que repetir o movimento. Sim, sim, sim. Treino, É treino, treino, treino. treino, treino. Por isso que eu falo que é até difícil às vezes para a garotada, né? Porque no comecinho a abordagem tem que ser mais lúdica, assim, passar, deixar eles brincar mesmo, deixar eles gostarem do esporte em si, para daí eles praticamente eles pedem para treinar daí. Sim. Porque se você já chega lá nos primeiros dias, já quer passar treino, ele vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, e é repetição. E às vezes eles não querem ficar treinando de fato, eles querem brincar, Brincar. criança, eles querem se divertir. Por isso que tem, né, até com relação aos horários, tem que ser separado Tem, para os iniciantes, dependendo da faixa etária. Porque tem uns que você tem que ajudar a brincar e tem uns que você já consegue passar treino de fato, né? sim. Então, É por isso um treino, acho que mais voltado para a competição, né? sim, então aí a partir aí dos seus 10, 12 anos, aí a coisa já começa a ficar mais séria, né? Porque se ele pretende mesmo se desenvolver dentro da modalidade, aí ele tem de fato passar a treinar, a ter uma disciplina, a começar a entender melhor o que ele mesmo está fazendo, porque no começo é muito intuitivo. Sim. O atleta acaba fazendo, ou, né, o garoto, o aluno lá, ele acaba fazendo algumas coisas, às vezes porque eu falo, e às vezes na intuição, né? Ele bate numa bola, ele acerta, ele até assusta, fala, o que eu fiz? Mas no É um, comecinho é assim mesmo, né? Para sim. depois ele ter o entendimento É do que ele está a fazendo. treinar a memória muscular, né? Sim, sim. Então, Às vezes isso exige muita repetição, é é muito repetição, né? repetitivo. Às vezes o cara tá numa situação de jogo ali que ele faz um movimento que ele. Ele Da onde saiu? é Da automático. onde saiu isso É aqui? automático. Ele faz, ele simplesmente ele enxerga e o né, assim, é muito visual motor. Você reage muito ao que o adversário fez. E às Ah, vezes você não sabe nem o que você fez, vamos dizer assim, mas você, dentro da sua cabeça, isso já está gravado, então você sabe o que fazer, né? sim, Então, é muita repetição. sim. Imagino. Eu acho legal também quando eu assisto que é o pessoal que faz aqueles efeitos, né? Sim, sim. Nossa, isso eu acho muito legal. Basicamente, o tênis de mesa, ele é efeito. Qualquer bola que você bate, você encostou a raquete, as borrachas, né, que a gente usa, que cobrem as madeiras da raquete, né, elas têm muita aderência. Então, você encostou na bolinha, ela está girando para um lado, para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, né, Sim. combinando aí esses efeitos. Então, ela sempre está virando. Então, sempre tem muito giro na bolinha. É legal que às vezes você vai jogar com uma pessoa que tem essa habilidade, né? E eu, que nem uma pessoa, eu, por exemplo, que não sei jogar, né? Só sei brincar. Aí a pessoa joga uma bola com efeito, você faz assim, a bola vai pra lá, né? Sim, sim, nos anos 90, aí, logo quando eu comecei, o pessoal da CBTM, eles tinham muito alguns desafios, né, para promover a modalidade. Na época ainda a seleção brasileira era composta pelo Cláudio Cano, o Goiama, né, o Cláudio que faleceu em 96, antes da Olimpíada de Atlanta, Uhum. mas eles tinham o desafio do saque, e na época ganhava, quem pegasse 5 saques seguidos deles, né, ganhava um carro. Só devolver. Só jogar a bolinha de volta na 5 mesa. carros. Ganhava um carro, mas era impossível, porque mesmo o pessoal entre os jogadores mesmo, profissionais, né, vamos dizer assim, Sim. você na época devolver 5 saques era muito difícil. Nossa Então senhora. aí se imagina o leigo, se dá uma raquete profissional para ele com borracha, como eu disse, elas têm muita aderência, um cara que sabe sacar, Você tem que fazer não o efeito ao devolve. contrário. É mais ou menos isso, assim, né? É muita observação, entender o que o outro atleta, no caso, coloca de efeito na bolinha. E o cara tem variação também, né? Muita, Se você muita. pegou um saque, você fala, Ele, agora, ele põe do outro lado e agora eu vou aí ter teu diz, jeito. então, aí tu joga a bolinha mais pros lados ainda, pra cima, vai na rede. Muito, de repente ele quer que você pegue um. Sim, sim, isso tinha muito. Aí, né, porque eu tô falando assim, 5 saques era o carro, mas pegou um, ganhava não sei o Entendi, quê, ganhava entendi. alguns outros prêmios, né? Puta, que legal, cara. Ah, essas coisas aí pra divulgar o esporte é bem Sim, bacana, sim. né? Bom, Evaldo, acho que é isso. Deu pra conhecer bastante o esporte.
Deu pra gente entender mais ou menos, não bastante, mas deu pra entender mais ou menos como ele funciona, quais são as malícias do jogo e etc. Agradeço demais sua presença aqui. E eu deixo agora aberto para você passar um recado aí para quem está querendo conhecer o esporte ou para quem já pratica, passar um recado aí da modalidade. Assim, Júlio, foi um prazer estar aqui com vocês, né? E para quem quer conhecer a modalidade, tem que fazer a inscriçãozinha lá na Secretaria de Esportes, ver os horários que ainda estão disponíveis, mas já adiantando, a gente tem horário para qualquer categoria, qualquer idade, no período da manhã, terça e quinta. Terça e quinta também para qualquer idade, das 16 às 18 horas. Somente o período após as 18 que a gente já tem lotação completa, né? Como eu Isso, disse, é o pessoal já de competição, o pessoal que isso. são os atletas mais fortes aqui da cidade. Então, para esse horário eu ainda não tenho disponibilidade, mas os outros horários estão abertos para qualquer idade, né? Masculino e feminino. Sim, E tô lá à disposição, né? É só me procurar também, se quiser ir direto conversar antes comigo, no estádio municipal e a gente tá por lá. legal. Prazerzão te receber aqui. E vamos conversando aí, vamos passando mais resultados. Você tem Instagram, alguma coisa assim? Tenho sim. Tem aí. Depois você me passa, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas Ah, ok. pode falar. No Instagram é Evaldo_Moraes, TMTu, é só me procurar lá. E Legal. no Facebook também, é Evaldo Moraes, é só me procurar, o pessoal aí. Ou colocou lá tênis de mesa na busca, se Já vão me vai encontrar, aparecer o Evaldo lá. com certeza. Legal. Então eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser seguir você e acompanhar o esporte. E é isso Legal. aí. Valeu. Obrigado, viu, Evaldo? Obrigado, Júlio. Até a próxima e Até. vamos trazer resultado bom para Salto. Vamos sim. É isso aí. Grande abraço e até semana que vem. Abraço.